Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos começar a tratar do assunto de cinemática vetorial. Lembrando, a cinemática é a parte da física em que estudamos, descrevemos os movimentos sem nos preocuparmos com o que está causando, o que está produzindo aquele movimento. Nós só estamos interessados em descrever a posição do corpo, como que essa posição muda com o tempo, como que a rapidez dele varia com o tempo. Então, nós já vimos essas grandezas físicas, né? Posição, deslocamento, velocidade, aceleração. Só que nós já estudamos isso lá na cinemática escalar. E agora nós vamos estudar as mesmas grandezas, só que olhando sob o aspecto vetorial. Qual que é basicamente a diferença? No caso da cinemática escalar, nós sabíamos que o corpo estava se movimentando em cima de uma determinada trajetória, ele realizava uma determinada trajetória e eu não precisava me preocupar com a movimentação do corpo fora dessa trajetória, ele só pode andar naquela trajetória. Então, quando eu estava preocupado com a posição era em cima dessa trajetória. Quando eu estou preocupado com a rapidez com que ele se movimenta, eu sei que no pior caso eu posso querer saber se ele está andando a favor da orientação da trajetória, para o lado de cá, ou contra a orientação da trajetória, mas eu sei que ele está andando em cima dessa trajetória. E quando eu estou falando da aceleração, no caso da cinemática escalar, eu só preciso me preocupar com a variação, né? A aceleração está relacionada com a variação, a aceleração escalar está relacionada com a variação da velocidade escalar, e a velocidade escalar está relacionada com a rapidez do corpo. Agora, na cinemática vetorial, além das preocupações que nós tínhamos antes, eu também vou me preocupar, por exemplo, se a velocidade dele é de 10 metros por segundo nessa direção, e depois se é 10 metros por segundo nessa direção, e agora eu tenho que estudar se a velocidade está variando, mas se ela está variando não só em magnitude, né, em módulo, mas se ele está andando numa certa direção ou na outra direção. Então, a cinemática escalar foi a partir da física em que nós olhamos para essas grandezas todas, preocupados basicamente com o valor delas, com a magnitude e a intensidade. E agora, na cinemática vetorial, nós vamos pegar aquilo que a gente já tinha estudado, só que acrescentar ainda o caráter vetorial. Basicamente, eu vou estar preocupado também com a direção dessas coisas todas. A cinemática escalar e a cinemática vetorial, então elas estão bastante interrelacionadas, e nós vamos ver isso ao longo das próximas aulas, qual é efetivamente a relação entre o que a gente já aprendeu antes e o que a gente está aprendendo de novo agora, né? De novidade agora. Então, nesse primeiro vídeo, o assunto vai ser sobre esses conceitos de posição, só que agora, em vez de ser a posição igual era antes, é o vetor posição, e antes nós vimos o deslocamento escalar, agora nós vamos ver o deslocamento vetorial, também chamado de vetor deslocamento. É importante, conforme a gente vai aprendendo as coisas na física, você sempre carregar o conhecimento que você teve antes. Não trate as coisas como se elas fossem totalmente independentes, elas não são. Então, lá na cinemática, fazendo paralelo, nós tínhamos visto o deslocamento escalar e a posição era dada pelo espaço. Agora, nesse vídeo, nós vamos ver que tem a posição sendo dada pelo vetor posição, em vez do deslocamento escalar, nós vamos ter o deslocamento vetorial ou vetor deslocamento. Então, na próxima aula vai ser a mesma coisa sobre velocidade e depois na outra sobre aceleração. Então, é importante que você vá sempre mantendo o paralelo entre as coisas, não esqueça daquilo que você já viu, e eu vou tentando te lembrar ao longo do caminho. Bom, o vetor posição é a grandeza física que no espaço me indica a posição de um determinado corpo. Então, imagina que eu tenho um plano e eu tenho um sistema de eixos cartesianos, x e y,
Imagina que eu tenho um corpo que está lá descrevendo uma determinada trajetória, só que agora eu não estou olhando só especificamente para essa trajetória. Eu posso imaginar que o corpo poderia se movimentar para qualquer lugar do espaço. Então, imagina que num determinado momento o corpo está nesta posição, que, como nós já sabemos, esse ponto no espaço ele poderia ser determinado por uma coordenada x e uma coordenada y. Então, quem é o vetor posição? O vetor posição vai ser um vetor, como nós já sabemos o que é um vetor, é uma seta, né, orientada, que tem uma determinada direção e que ele vai ter a origem na origem do sistema de coordenadas, que é a origem, e a extremidade desse vetor, ela coincide com a posição do corpo. Então, quando eu olho para esse vetor, eu sei que em relação a esse ponto, que é a origem do sistema de coordenada, o corpo está nesta posição aqui. E a este vetor, nós damos o nome de vetor posição. Como a posição vai variar ao longo do tempo, então nós indicamos que é o vetor posição R e que depende do tempo. Poderia também escrever R de t, é uma função vetorial do tempo. Bom, qual a próxima grandeza física que nos interessa? Da mesma forma que lá na cinemática escalar eu defini o espaço e logo depois eu estava preocupado como que aquele espaço que determinava a posição ao longo da trajetória, como ele variava, e aí a gente definiu o deslocamento escalar, agora eu vou olhar a posição, o vetor posição daquele corpo no instante inicial, então vamos chamar de T1, instante inicial, e nesse instante inicial o vetor posição é R1, que é a posição inicial, e depois num instante 2, vamos chamar de T2, que é um instante final, ele vai estar na posição final, que vai ser determinada pelo vetor posição R2. Então, R1 é a mesma coisa que R de T1, e que seria a mesma coisa que R de T1. É a mesma coisa, mas R1 facilita a notação e é a mesma coisa para R2. Então, quem é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento ele é definido como um vetor que tem a origem na posição inicial e do corpo, e a extremidade do vetor deslocamento ela coincide com a posição final. Então, o vetor deslocamento é um vetor que começa na posição inicial e termina na posição final. E a gente vai dar o nome de D, vetor deslocamento. Bom, se eu fizer uma conta, eu vou olhar aqui, se R1 é esse vetor posição verde, menos R1, nós já sabemos, né? Multiplicar um vetor por um escalar, eu vou ter um outro vetor que tem a mesma direção, sentido, se o escalar se esse número é positivo é o mesmo sentido, se é negativo é o sentido contrário, e o módulo eu pego o tamanho do vetor original e multiplico pelo valor absoluto daquele lambda. Isso que eu estou falando é o vetor A igual a lambda vezes B. Então, A e B tem a mesma direção, o sentido depende se lambda é positivo ou negativo, e em módulo, o tamanho do A é o valor absoluto de lambda vezes o tamanho do B. Então, a gente já sabe que quando eu pego um vetor R1 e multiplico ele por menos 1, eu tenho um outro vetor que tem a mesma direção, o sentido é o oposto, porque menos R1 é menos 1 vezes R1. Então, esse número, o lambda, ele é negativo, então tem sentido contrário. E nesse caso, o tamanho do A e o tamanho do B são os mesmos, porque o valor absoluto do lambda é 1. Então, a gente já sabe, já viu, só estou revendo, que multiplicar um vetor por menos 1 significa ter um vetor que tem a mesma direção, o sentido oposto e a mesma magnitude. O ponto é, se eu olhar para D, eu vou perceber que D nada mais é do que a soma de menos R1, que é esse vetor laranja que eu estou desenhando aqui, é a soma de menos R1 com R2, porque eu vou ter a origem na origem do primeiro, como a gente viu lá no cálculo vetorial, e a extremidade na extremidade do segundo.
Então, o que eu estou escrevendo aqui é justamente isso, que o vetor deslocamento, então, o vetor deslocamento pode ser também chamado de deslocamento vetorial. Da mesma forma que vetor, voltando aqui, da mesma forma que vetor posição pode ser chamada de posição vetorial. É uma questão de nomenclatura. Então, o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, ele vai ser o R2, é a soma deste vetor com este vetor menos R1. Então, é R2 somado com menos R1. Só que a gente já sabe que R2 somado com menos R1 é R2 menos R1. Então, eu estou mostrando que no fim o vetor deslocamento, que foi definido como um vetor que começa na posição inicial e termina na posição final, ele pode ser escrito como a variação do vetor posição. Lembra? A variação de qualquer grandeza x é o x no fim menos o x no início. Se for uma grandeza vetorial, continua valendo a mesma coisa. A variação dela é o valor dela no fim menos o valor dela no começo. Então, o vetor deslocamento é a posição no fim, é o vetor posição no fim, menos o vetor posição no começo, que é a variação do vetor posição. É isso. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso que a gente ia ver. E nos próximos vídeos, como eu disse, nós vamos seguir a mesma trilha que nós seguimos na cinemática escalar. Nós vamos estudar como varia a posição vetorial ao longo do tempo, da mesma maneira que na cinemática escalar nós estudamos como varia a posição escalar, né, que é o espaço ao longo do tempo, e depois nós vamos estudar como a velocidade varia ao longo do tempo. Então, como varia a posição tem a ver com a velocidade, e como varia a velocidade tem a ver com a aceleração. Então, é esse caminho que nós vamos trilhar na cinemática vetorial. E por fim, queria só te lembrar e te pedir, por favor, se você está gostando dos vídeos, você dê like em cada vídeo e também, se você está gostando do canal, de todos os vídeos, você assina, por favor, o canal. E se você não está gostando, recomenda para os seus inimigos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.